Olá pessoal, meu nome é André Rabelo e hoje a gente vai fazer a terceira parte do vídeo sobre fundos de investimento. Se você perdeu a parte 1 e 2, eu sugiro que você volte pelo menos na parte 1 para ver quais são as vantagens e desvantagens de investir por fundo de investimento. Tá? No vídeo 1 também falei de renda fixa e no vídeo 2 eu falei do fundo de ações e cambial. Hoje a gente vai falar de multimercado e algumas outras coisas que a gente precisa analisar quando está investindo em fundo de investimento. Bom, o que é um fundo de investimento multimercado? Assim como os outros fundos de investimento, você e outros investidores estão colocando o dinheiro na mão de uma pessoa experiente que vai gerir e investir aquele dinheiro da melhor forma. Porém, no fundo multimercado, ele não investe em alguma coisa específica, que nem a renda fixa, ou ação, ou cambial. Ele investe em qualquer coisa, no que ele julgar melhor e no que tiver no regulamento do fundo. Tá? O risco dele normalmente é médio ou alto. Então, os de risco médio, normalmente eles têm bastante renda fixa, misturado com um pouco de ação, misturado com derivativo para proteger a queda de ação se acontecer. Então, eles normalmente visam ganhar mais do que o CDI. Então, eles não são assim muito arriscados, mas também não tem ganhos muito grandes e nem perdas muito grandes. Isso você vai conseguir ver tanto pelo regulamento dele, quanto pelo histórico do fundo. Já os de risco alto normalmente investem mais em ações, em derivativos, em commodities, em várias coisas aí que tem um risco um pouco mais alto, dependendo de como está a situação do mercado, tá? Então aqui, alguns dos tipos principais aí dos fundos multimercados, eu nem vou entrar muito específico em cada um, porque é bem vasto mesmo os tipos que existem de multimercado, tá? Então o livre é justamente o que eu falei ali, ele investe em qualquer coisa, ele pode mudar a qualquer momento o portfólio dele, então é sempre bom você estar vendo o regulamento e estar lendo sobre ele se você estiver dentro dele para ver o que ele está fazendo naquele momento, tá? Os macros, eles fazem análise macroeconômica, então de acordo com como está a economia, ele julga, agora é um momento bom para comprar coisa de siderúrgica, porque vai ter uma impulsionada, tá? Ou petróleo, porque as indústrias vão reabrir depois da pandemia, e assim ele faz análise para ver onde ele vai investir. De trading. Trading normalmente é os fundos que investem em curto prazo. Então eles querem pegar uma movimentação ali que eles acham que vai acontecer rápido e eles já saem, depois já muda para outra coisa. Eles ficam basicamente fazendo trade mesmo. Os long short. Long short, normalmente eles consideram uma classe de ativos que eles acham que vai cair e outra que eles acham que vai subir, e eles apostam dos dois lados, tanto na queda de uma quanto na subida de outra. Tem os mais conservadores que fazem isso dentro de uma mesma categoria, ou seja, eu acho que o Banco do Brasil vai subir e Banco Itaú vai cair. Aí ele faz isso, aposta na queda de um e na alta do outro. Quanto pode ser com setores totalmente diferentes. Aí você vai ver também no regulamento dele. Então, eu acho que siderúrgico vai subir e banco vai cair, entendeu? Tem os de juros e moedas, como o próprio nome diz, investe em títulos de renda fixa de juros e investe também em câmbio, em outras moedas. E tem as de estratégias específicas. As estratégias específicas é mais ou menos igual ao livre, mas ele está estipulado ali qual a estratégia que ele vai seguir. Ele pode investir em qualquer coisa, então, mas desde o começo ele fala, eu vou investir nisso, e aí você já sabe qual que é a linha dele, e ele vai seguir essa linha até o fim. Ele não vai mudar a linha igual ao livre. E o de fundo de investimento no exterior tem que ter 67% pelo menos de investimento lá fora, tá bom? Bom, taxas e impostos. Assim como os outros tipos de fundo de investimento, eles têm a taxa de administração e podem ter taxa de performance. Lembrando que o histórico já tem essas taxas descontadas, então é bem importante você olhar sempre o histórico. Esse tipo de investimento também tem IOF, o fundo multimercado tem IOF. Então é aquele mesmo esquema também. Normalmente não compensa você investir se for para tirar antes de 30 dias, principalmente se for poucos dias, porque aí ele consome praticamente tudo que tiver de lucro. O imposto pode variar de 22,5% a 15%, tanto por causa das rendas fixas, que se você tiver títulos muito curtos, você paga o imposto máximo, que é 22,5%. Se tiver títulos de mais de 2 anos, você segurar o fundo mais de 2 anos, você paga os 15%. E se for um fundo predominantemente de ação, você vai pagar os 15% também. Então varia muito aqui o caso do fundo multimercado para imposto. E ele tem o Come Cotas, que é aquela cobrança semestral em maio e novembro. Então, ele vai te cobrar em maio e novembro um imposto mínimo referente àquele fundo. Se for renda fixa, por exemplo, vai ser 15%.
E aí, se na hora de sacar ele vê que deu uma diferença de imposto, ele te cobra o restante. Tem também ali embaixo um link que explica bem sobre fundo multimercado, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Bom, e como escolher um fundo de investimento? Aqui coloquei alguns itens importantes que eu sempre olho quando eu vou escolher um fundo de investimento, tá? Então é pesquisar sobre a gestão do fundo, né? Pega o nome lá da gestora, joga no Google, dá uma pesquisada. Tem muita entrevista com o gestor no YouTube, tá? Essas casas de análise, Empíricos, Nord, tudo faz entrevista com esses caras. Então dá para você ver o cara falando e ver se você sente confiança ou não nele. Além de ver também se for banco, por exemplo, você consegue ver como que está o lucro, prejuízo daquele banco, né? E ver se você tem confiança nele ou não. Sempre também tem que ler os termos, tá? As estratégias, as informações sobre o fundo. Toda corretora, quando vai disponibilizar um fundo ou banco, ele tem lá a opção de você ler sobre o fundo e ler o contrato bonitinho para você entender o que ele faz. Principalmente no fundo multimercado, é muito importante você ver a estratégia dele. Teve uma vez que eu investi num fundo só porque eu vi que o rendimento dele foi muito alto e eu perdi 25% do valor em 6 meses e saí no prejuízo. Se eu não tivesse saído, eu tinha perdido mais. Aí eu fui ler depois a informação do fundo, ele estava investindo em açúcar. Ele estava investindo em açúcar justo numa época que a Coca-Cola estava querendo tirar açúcar das bebidas e estava saindo na mídia de tudo que é lugar que açúcar era vilão. Então, tem que tomar bastante cuidado. Perfil de risco. Todo fundo também vai mostrar lá qual que é o risco dele, se é baixo, se é moderado, se é alto. E também, dentro do regulamento, você também consegue ver se ele trabalha alavancado ou não, né? Alavancado seria tipo ele trabalhar com mais dinheiro do que ele tem no fundo. Ele faz tipo empréstimo e ainda investe em cima, entendeu? Então eles têm mais risco. Prazo de resgate. Todo fundo também vai ter lá o seu prazo de resgate. Alguns são D mais 0, né? Que você pede hoje e amanhã já está na sua conta. Vai ter outros que vai até 90 dias para sacar. Então tem que tomar cuidado também com isso. Verificar o histórico e as taxas, né? Como eu falei, o histórico ele já tem as taxas embutidas. Então você olhando o histórico você já consegue ver se ele é bom ou não. E dá para você ver também ranking dos fundos e comparar com outros fundos da mesma categoria, tá? Para ver os rankings, normalmente eu pesquiso no Google, vejo lá, por exemplo, os 10 melhores fundos dos últimos 5 anos ou do último ano, e aí vou olhando, mas eu nunca olho num site só, porque tem muito site tendencioso, tá? Então, por exemplo, se você pegar um site do Banco do Brasil, ele vai te mostrar os fundos dele, não vai te mostrar de outro lugar. Se você pegar um site, por exemplo, da Infomoney, se eu não me engano, eles têm parceria com a XP, então é provável que eles indiquem fundos mais relevantes para XP e não no geral. Então é bom você sempre ver em vários locais e aí você vê aqueles que estão nesses vários locais e dá uma analisada nele antes de entrar. Aqui eu coloquei 2 sites que eu uso para fazer análise de fundos, né? Um é o Mais Retorno, dá para você tanto ver lá esses rankings de fundos, quanto fazer comparação entre fundos com gráfico e tudo, é bem legal. E esse de baixo é o Banco Data, que dá para você ver dados dos bancos que estão oferecendo os fundos. Às vezes não vai ser oferecido por um banco, você não vai conseguir ver. Mas quando é oferecido por um banco, dá para você olhar aqui, se o banco está tendo lucro, se ele está tendo prejuízo, tá? Ele mostra bem detalhado isso daqui. E onde comprar? Né? Você pode comprar em corretoras, você pode comprar em bancos, e eu coloquei aqui embaixo o Banco Inter. Então, assim, a corretora, ela é boa porque normalmente a diversificação que aparece lá é bem maior. Ela te dá um leque de opções de vários bancos, instituições e tudo mais. Então, sem comparação à corretora. Os bancos, eles normalmente oferecem fundos só deles mesmos. Então, você fica preso ao banco ali que você está, principalmente os bancos grandes, tá? Os bancos digitais, eles estão já saindo disso daí, eles começam a mostrar investimentos em outros lugares, que nem o Banco Inter, por exemplo, ele mostra de outros lugares, talvez não tenha tanto que nem as corretoras, mas ele tem bastante opção, e ele tem um sistema de cashback. Como é que funciona esse sistema de cashback? Aquela taxa de administração que você paga para o fundo, por exemplo, de 1% ou 2%, uma parte fica para o Banco Inter, e essa parte que fica para o Banco Inter, metade ele te devolve. Então tem vários fundos dele lá que está escrito cashback de 50%. Então o dinheiro que ele ganha da instituição que está oferecendo o fundo, ele te devolve metade. Então agora eu vou mostrar para vocês os sites ali que eu comentei e tal. E como é que você consegue fazer aqui nas corretoras.
Bom, esse daqui é o site que eu comentei, o Mais Retorno, tá? Aqui você consegue ver várias coisas. Tem o ranking de fundos aqui, você consegue ver os melhores de renda fixa, os melhores de ações e tudo mais, né? Se você clicar aqui, ele deixa você selecionar aqui. Você pode pesquisar algum específico que você quer também. Aí ele mostra os top 10, tá vendo? Tá? E tem várias coisas que você consegue ver aqui dentro também. E aqui, no comparação de fundos, que é o que eu gosto mais, você consegue pesquisar fundos e comparar eles. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um fundo que eu tenho e um outro que eu também tenho. Tá? Então, aqui você consegue comparar nos últimos 2 anos, por exemplo, como foi o desempenho de cada um deles, tá vendo? No último ano, como é que foi, tal. E aqui ele mostra também mês a mês os resultados, tá vendo? Então, beleza. Aqui tem até alguns detalhes da carteira do fundo e tal. Então tá. Então aí aqui, esse outro site aqui é o Banco Data. Tá? Se você procurar aqui, por exemplo, o Banco Western, tem alguns fundos também bons. Você acha aqui as instituições, ó, Western Asset. Então aqui você consegue ver lucro dela, patrimônio, tá vendo como é que tá, tem gráfico, tá falando se tem lucro, como é que tá a evolução dela, lucro no trimestre, tá vendo? Tem várias coisas aqui. E aqui eu deixei aberto o site da corretora Rico, tá? Aqui você consegue ver nessa lateral aqui, fundos de investimento. Quando você clica, ele abre aqui todos os fundos de investimento. Aí mostra a rentabilidade no mês, a rentabilidade no ano, nos últimos 12 meses. Qual que é a aplicação inicial também, que ele exige que você coloque aqui, tá? E você clicando neles, você consegue ver o desempenho deles nos últimos tempos aqui, ó. Então, por exemplo, esse Adam Macro aqui é um multimercado. Você viu que a bolinha dele estava vermelha, então fala que ele é mais risco do que médio. A aplicação inicial dele é 50 mil, tá? Aqui mostra o histórico dele. Se você clicar aqui, mostra de outros anos. Mostra aqui as taxas de administração, de performance, e mostra aqui, ó, que a performance dele é se ele ultrapassar o CDI, que ele vai te cobrar, senão não te cobra, tá? Aqui como que a movimentação mínima para mexer, tipo de imposto, tudo certinho, tá vendo? Um dia útil para aplicar, para pegar de volta 30 dias. E aqui tem os regulamentos que eu falei que é interessante ver, você clica aqui e dá uma olhada. Já aqui na Isinvest, aqui tem os fundos que eu tenho na Isinvest, aqui mostra o percentual bonitinho, tá vendo? E aqui se eu clicar aqui no investir, eu tenho a opção também de achar aqui o fundo de investimento. Aqui fundo de investimento. E aqui ele também mostra fundo de investimento. Dá para fazer filtro, dá para ordenar, dá para fazer aqui da forma que for, tá? Aqui tem um do Western que eu comentei, ó. 63% nos últimos 12 meses, risco alto, D mais 5 para resgate, tem tudo bonitinho aqui também. Bom, para encerrar eu deixo essa frase aí para vocês, né? Que o risco vem de não saber o que você está fazendo. Então as pessoas têm medo porque falam que é arriscado, mas na verdade quando você sabe o que você está fazendo, o risco não é tão grande assim. Se você expõe ao risco uma parte do seu patrimônio que você se sente confortável, né, o risco não é tão alto assim. Então, e no próximo vídeo eu vou falar sobre IPO e o que é uma ação. Aí a gente entra finalmente aí na parte de ações que muita gente está pedindo. Se vocês puderem aí, me sigam lá no Instagram, tá? Tem esse Instagram aqui. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, né? E toca o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Então por hoje é isso e até a próxima.